Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que dinheiro nenhum compra. A paz que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa paz. A palavra de Deus para hoje, que o Senhor Deus fala conosco hoje, está no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15. Êxodo, capítulo 33, verso 15, que diz assim: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, essa palavra que Deus fala conosco hoje, ela fala de um momento, depois que Deus tirou o povo dele lá do Egito, e Deus estava conduzindo o povo dele até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas, durante o dia, Deus ia numa coluna de nuvem, ali guiando o povo. E de noite Deus ia numa coluna de fogo. 24 horas por dia Deus estava ali com aquele povo. E nós aprendemos que Deus ele está 24 horas por dia com a gente. Quando nós estamos acordados, quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Em todos os momentos. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu Moisés. Deus revelava a palavra dele para Moisés. E Moisés ensinava ao povo. Moisés e Arão ali ensinavam, repassavam para o povo a palavra que Deus tinha falado, os mandamentos de Deus. Porque Deus não queria que o povo ficasse de qualquer jeito. Deus não queria que o povo ficasse de qualquer maneira. E hoje também Deus ele não quer que a gente fique de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas Deus ele quer que a gente obedeça os mandamentos dele. Deus quer que a gente fale o que ele quer que a gente fale. Que a gente use as roupas que Deus quer que a gente use. Que a gente trabalhe nos serviços que Deus quer que a gente trabalhe. Então, ali chegou um momento, ali no meio do caminho, que Deus falou assim para Moisés. O povo sempre parava, o povo caminhava um pouco, aí o povo parava também para descansar, e depois eles continuavam a caminhada junto à terra prometida. E ali o povo estava ali acampado, parado ali. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo se levantar e ir em frente, em direção à terra prometida. Só que eu não vou com vocês. Eu vou mandar o meu anjo com vocês. Porque o pecado do povo é muito. Esse povo, ele é desobediente, é teimoso. Eu falo para eles fazer uma coisa, eles fazem outra. Eu falo para o povo fazer o bem, eles fazem o mal. Porque Deus ele via que o povo, tinha hora que o povo perdia a fé. Tinha hora que o povo estava com fé em Deus, obedecendo a Deus, dali a pouco o povo já não estava mais obedecendo a Deus. O povo passava num lugar onde tinham pessoas que serviam a outros deuses. Aí aquele povo, que era o povo de Deus, deixava de servir a Deus e ia servir a outros deuses, a ídolos, a estátuas, a imagens de escultura. E Deus ele não gostava disso. E Deus ele não gosta disso também nos dias de hoje. Nós estamos rumo à terra prometida, mas essa terra prometida não é aqui na terra, não. É lá na glória com Deus. E a gente não pode caminhar
de qualquer maneira. A gente não pode ficar servindo imagens de escultura. A gente não pode ficar servindo deuses de madeira, de pedra. Nós temos que servir ao verdadeiro Deus. Porque esses deuses de madeira, de pedra, de prática, eles não falam, eles não dão mandamentos. Eles são objetos que os demônios têm usado para enganar as pessoas. Mas o Deus vivo, o Deus que está nos céus cuidando de nós, Ele fala com a gente. Ele deixou os mandamentos dele para nós, para que possamos ter uma vida boa aqui nessa terra, uma vida de vitória aqui nessa terra, e venhamos ter a vida eterna, se a gente obedecer às palavras de Deus. E Deus, Ele falou que Ele ia mandar um anjo ali junto com o povo. Só que Moisés, ele falou assim: Senhor Deus, se o Senhor não for conosco, não diga para a gente levantar e sair daqui. Senhor Deus, eu não quero sair daqui, eu não quero caminhar sem a Tua presença não, Senhor Deus. Moisés, ele não aceitou nem a presença do anjo de Deus. Moisés, ele queria o próprio Deus ali guiando eles. Então Deus falou: então vocês vão ter que se consertar. Para eu ir com vocês, vocês têm que se consertar. E aí Deus ele fez ali, né? Então disse o Senhor a Moisés: lavra de 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Porque Moisés, né, já tinha quebrado as primeiras pedras, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos. Aí Deus mandou Moisés fazer outro, com os mesmos mandamentos, para ensinar o povo. Olha como que Deus amava o povo. E Deus, Ele nos ama também. Deus, Ele deixou ali para o povo os 10 mandamentos. E hoje Deus deixou para nós também a palavra dEle, para a gente obedecer, para a gente ter vitória. Deus, Ele queria que o povo tivesse vitória. Mas se o povo estivesse ali servindo aos falsos deuses, aquele povo não ia ter vitória. A mesma coisa hoje. Se a gente deixar de servir a Deus e servir ao mundo, a gente não vai ter vitória. Então Deus, Ele disse para Moisés, né, para que ele lavrasse 2 tábuas de pedra, né, para que escrevesse-se ali os 10 mandamentos, para que o povo obedecesse aqueles mandamentos para serem vitoriosos. E nos dias de hoje os mandamentos de Deus estão aqui, ó. Se a gente quer ter vitória na nossa vida, a gente tem os mandamentos de Deus aqui. Deus, Ele disse que Ele só ia estar com o povo, Deus só ia guiar o povo até a terra prometida, se o povo obedecesse a palavra dEle. E hoje a gente só vai ter vitória aqui nessa terra, e a gente só vai ser salvo depois dessa vida, se a gente obedecer esses mandamentos de Deus. Aleluia! Porque Deus, Ele está com a gente, mas Deus, Ele não pode dar vitória para a gente se a gente não servir a Ele. Se a gente servir ao inimigo, Deus não vai dar vitória para a gente. Deus, Ele não pode nem nos ajudar. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o diabo. Então, se alguém quiser a vitória de Deus, se alguém quiser vencer as doenças, se alguém quiser vencer os problemas, se alguém quiser ser salvo, se alguém quiser morar eternamente com Deus lá na Nova Jerusalém, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Porque a vitória do crente está aqui, ó, a palavra de Deus. Tem gente que diz que a vitória de Deus é a oração, mas não é só a oração. Não adianta a pessoa ficar orando e não obedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia. A oração será só palavras jogadas ao vento. Não adianta a pessoa terminar de orar e já começar a fazer a vontade do diabo, porque a pessoa não vai receber a vitória de Deus. Mas a pessoa tem que orar,
A pessoa tem que jejuar, a pessoa tem que ler a Bíblia, a pessoa tem que ir na igreja, aprender a palavra de Deus, a pessoa tem que cantar louvores para Deus. Tudo isso vai levar o crente à vitória. Então o segredo da vitória do crente é ler a palavra de Deus, é obedecer a palavra que está aqui nesse livro, na Bíblia, que é a palavra de Deus, é orar, é jejuar, é resistir ao diabo. Porque não adianta a pessoa só ficar orando e fazer a vontade do diabo, não resistir a ele. Quando o diabo ele chega com a tentação, a pessoa cai na tentação. A palavra de Deus diz que Jesus esteve ali 40 dias e 40 noites, naquele deserto em jejum, em oração. Jesus estava ali em jejum e oração, em comunhão com Deus, com o Pai dele, que é Deus. E o diabo apareceu falando: se o Senhor é filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. E Jesus aceitou o que o diabo ofereceu para ele? Não, Jesus não aceitou. Jesus ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus num lugar muito alto e falou: pula daqui de cima, salta daqui de cima, porque está escrito que Deus vai mandar os seus anjos para te segurar, e eles não deixarão o Senhor cair no chão. E Jesus falou para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia não diz que Jesus pulou lá de cima só para mostrar que Deus ia mandar anjos para ajudar ele. Não, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira vez o diabo foi com Jesus a um lugar muito alto e mostrou para Jesus todos os reinos, as riquezas desse mundo, e falou: tudo isso eu te dou, se você se ajoelhar agora e me adorar. Aí Jesus falou para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a palavra de Deus diz que o diabo foi embora. Jesus venceu o diabo com oração, com jejum e com obediência à palavra de Deus, obediência ao Pai dele, que é Deus. Quer vencer essa doença que está te atormentando? Quer vencer esse problema na família? Expulsa o diabo da tua vida. Para de servir o diabo. Não adianta só falar: sai em nome de Jesus. Não adianta só isso. Tem que resistir, tem que parar de fazer a vontade dele. Porque não adianta falar: sai diabo em nome de Jesus, e daí a pouco está fazendo a vontade do diabo. Você não adianta nada. Você tem que falar: sai diabo em nome de Jesus Cristo, e depois começar a fazer a vontade de Deus. Quando o diabo aparecer falando para você roubar, não rouba. Quando o diabo aparecer falando para você mentir, não fale mentira. Resista ao diabo, igual Jesus fez, e o diabo fugirá de você. Tem tantas pessoas que têm feito tantas campanhas de libertação, campanha disso, campanha não sei o quê, e o diabo está ali pisando na cabeça dela. O diabo derrubou ela no chão e está ali pisando nela. E ela fala: mas o que aconteceu? Eu fiz tanta campanha, eu orei tanto, eu jejuei tanto, mas e cadê a obediência à palavra de Deus? Quando tem uma festa, onde está tocando músicas do mundo, a pessoa vai correndo lá. Quando tem alguém falando mentira, a pessoa vai correndo lá falar mentira também. Quando tem alguém brigando, a pessoa já entra no meio da briga para brigar também. E como que Deus vai ajudar essa pessoa? As campanhas que a pessoa fez, as orações não vão valer nada. É tudo perda de tempo. Foi o que Jesus, foi o que Deus falou, aqui para o povo lá de Israel: eu não vou com vocês porque vocês são desobedientes, mas eu amo vocês, eu vou mandar o meu anjo aí. E Moisés falou: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não faz a gente ir. A gente não vai sem o Senhor, Senhor Deus. E Deus falou: então é assim? Então me obedece. Aí Deus fez novas tábuas, os 10 mandamentos. O povo: então obedece os 10 mandamentos que eu vou com vocês. Obedece meus mandamentos que eu vou com vocês. Deus ele só vai com a gente
se a gente obedecer a Ele. Tem que obedecer. Porque hoje, né, naquele dia, vai diante ali, né, de Deus, vai ter gente que vai aparecer falando, Mestre, em Teu nome eu fazia milagres, em Teu nome eu orava, eu jejuava, eu expulsava demônios, eu passava revelações, eu passava profecias. E Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Porque vocês faziam tudo isso, mas faziam a vontade do diabo. Uma vez Jesus ele falou, né, Jesus ele mandou 70 discípulos irem de 2 em 2 pregando o Evangelho. E quando esses 70 discípulos voltaram, eles voltaram felizes, falando, Mestre, pelo Teu nome a gente expulsava demônios, a gente curava os doentes. Aí Jesus falou, peraí, não fica feliz porque vocês expulsaram demônios. Não fica feliz porque as doenças saíram em meu nome. Fica feliz pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. Porque às vezes tem pessoas que quando a pessoa ora, até paralítico anda, mas o nome da pessoa não está escrito no livro da vida. Porque lá fora, dentro da igreja, só glória a Deus e aleluia. Mas lá fora é palavrão, é violência, é roubo, é destruição. E se essas pessoas não se consertarem diante de Deus, elas não vão entrar no céu. Porque os dons, eles não salvam a pessoa que os tem. Porque os dons são de Deus, não é da pessoa. Então a pessoa tem que obedecer a Deus para ser salvo. Agora, se nós fazemos a vontade de Deus, se a gente acorda de manhã e já ora, já agradece a Deus, já lê a palavra de Deus, fica o dia pensando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Deus ele está com a gente. Deus ele está com a gente no trabalho, no serviço, em casa, na igreja, na rua. Mas se a pessoa já acorda de manhã brigando, reclamando da vida, que nada está bom, amaldiçoando os outros, fazendo oração contrária, até pedindo para Deus matar os outros, pedindo para Deus colocar doença nos outros. A pessoa já acorda de manhã revoltada com a vida, esquece de Deus, não lembra nem de Deus, só lembra de problema. Como que Deus vai ser com aquela pessoa durante o dia? Então Deus ele vai ser com a pessoa se a pessoa acordar de manhã já fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. E se aparecer uma enfermidade, Deus vai curar. Se aparecer um problema, Deus vai resolver o problema. Se aparecer um inimigo no caminho da pessoa, Deus vai livrar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa já acordou de manhã, já levantou de manhã, orando, agradecendo a Deus, perdoando, lendo a Bíblia, lendo o versículo da Bíblia. E depois que a pessoa terminou de fazer tudo isso, ao invés da pessoa ficar reclamando, a pessoa vai cantar um hino, louvar a Deus. A palavra de Deus diz que depois que Josafá orou, Josafá começou a cantar louvores para Deus. E Deus deu vitória para ele, Deus destruiu os inimigos dele. Por quê? Porque Josafá, ele orou e louvou a Deus. Depois que Josafá terminou de orar, ele não foi reclamar da vida, ele não foi falar mal da vida dos outros, ele não foi roubar, fazer coisa errada. Não, Josafá ele foi cantar hinos para Deus. Ele e o povo dele, ele deu uma ordem, ele era o rei, ele deu uma ordem para o povo dele também, para o povo cantar louvores para Deus também. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. É o que Deus tem para nós nessa noite, né? Quer vitória?
Não adianta ficar só chorando, orando. Quer vitória, obedece a Deus, seja fiel a Deus, que vai ter vitória nessa vida e depois vai ter a vida eterna. Que o Senhor Deus continue falando com todos nós. Vamos fazer oração. Se tiver alguém que se afastou, né, de Deus, não ora mais, não lê mais a Bíblia, volte a orar, volte a ler a Bíblia. Peça perdão para Deus. Deus ele vai te receber de volta na casa dele. Deus ele vai te receber de volta. Né? Reconcilia com Deus. Se tem alguém que não conhecia Deus, ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador da tua alma, aceite a Jesus Cristo nesse momento. O que é aceitar Jesus Cristo? Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a fazer propósito com Deus, de ser fiel a Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. E Deus vai te salvar. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus maravilhoso, pela tua palavra com que o Senhor falou conosco. Senhor Deus, continua falando conosco, Senhor Deus, através da tua palavra. Senhor Deus, abençoe todos que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus. Cura os que precisam da cura. Liberta os que precisam da libertação. Salva os que precisam da salvação. Aqueles que dizem que estão sem forças para voltar a te obedecer, a te servir, Senhor Deus. Fortaleça eles para eles voltarem a te servir, Senhor Deus. Aqueles que ainda não te aceitaram, ajuda eles a te conhecer e te aceitar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós, conforme a tua vontade, Senhor Deus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder as nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Aleluia. Amém. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.